Olha só, esse vídeo aqui é para você que já está cansado de ver outros vídeos falando sobre inteligência artificial só na teoria, que muitas vezes não consegue te mostrar de fato o potencial e mostrar as áreas que você precisa focar. Hoje eu vou te mostrar dentro de um mapa mental aqui na minha tela tudo que você precisa saber para começar a aplicar a inteligência artificial dentro dos seus negócios e começar também a evoluir nessa nova era da humanidade que a gente está iniciando. Então, introduzindo na inteligência artificial, a inteligência artificial ela é mesmo inteligente? Bom, e é só o chat GPT? Esse que é o grande ponto, né? Porque o que está difundido hoje é o chat GPT. E não, a inteligência artificial, ela não é só o ChatGPT. Existem várias outras Large Language Models, que é basicamente o que o GPT é. E a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, ela não faz apenas os modelos mais do ChatGPT. Então, ela faz outros produtos, como Sora. Ela também faz. Acabou de sair agora um AI Agent Coder, que é basicamente um sistema que vai fazer coisas dentro do mundo real e começar a te ajudar dentro do seu código com múltiplas tasks. Então, você vai subir um repositório no GitHub, vai conectar a sua conta da OpenAI e aí ele vai começar a fazer múltiplas tasks a partir daquele repositório. Por exemplo, para quem é mais técnico, ele te ajudar a corrigir bugs nos últimos 10 commits que você fez. É super possível fazer isso junto com o AI Agent que eles lançaram, que se chama Codex. E a primeira pergunta, né? A inteligência artificial é de fato inteligente? Primeiro a gente precisa definir o que é inteligência. Para muitas pessoas, sim, a inteligência artificial é inteligente porque ela meio que simula o que nós fazemos, mas existem várias etapas até chegar nisso que nós chamamos de inteligência, porque nós, mesmo depois de ter um conhecimento vasto sobre o cérebro humano, ainda assim não é possível distinguir de onde vem essa parte de raciocínio e assim por diante. Muitas pessoas vão falar que vem daqui do córtex pré-frontal, que nos dá a razão, que é a última parte evoluída dentro do cérebro humano. Uma última parte evoluída dentro do cérebro humano no sentido de que tem menos tempo dentro do que eles dizem ser a evolução tecnológica, a evolução dos Homo sapiens. Então, meio que é meio difícil você colocar dentro de um quadrado o que é inteligência se muitas pessoas não se enquadram dentro de apenas um bloco de inteligência. Ou seja, como que você vai conseguir definir o que é inteligência se várias pessoas têm as suas definições? Para mim, a inteligência artificial é nada mais que um sistema que faz uma cópia ou tenta pelo menos fazer uma cópia do da nossa forma de pensamento. Isso é ruim? Não, porque para a gente criar algo incrível, uma hora ele vai ter que começar a expandir os seus sistemas neurais e assim por diante. Então, a inteligência artificial, o que você precisa saber é que é um sistema que meio que integra a sua forma de análise ao deep learning dele, que funciona com várias sinapses neurais e assim por diante. É uma coisa mais técnica, que você não precisa entender se você é dono de negócio, só quer aplicar no seu negócio, mas é interessante. Então, para mim, ela copia a forma de inteligência humana e acaba se tornando um pouco mais inteligente por conta disso, por conta da racionalidade que nós humanos fazemos meio que ela explicar e explicitar dentro do chat. Então, os conceitos básicos que você precisa entender para começar a aplicar ainda hoje dentro do seu negócio inteligência artificial. São três, basicamente. Engenharia de prompt, o que são app builders e o que são AI code editors. Bom, basicamente, engenharia de prompt
São formas como você faz com que as IAs entendam a sua requisição. A engenharia de prompt ela está inteiramente ligada à linguagem natural que esses chats e assim por diante eles têm. Existe um grande desafio em você colocar uma grande quantidade de dados dentro de um chat GPT da vida, ou seja, existem bilhões de parâmetros dentro do chat GPT que vai desde do Egito Antigo até, por exemplo, tudo de mais recente sobre física quântica. Ele vai conseguir te responder. E também tem a questão das tools que fazem com que ele meio que expanda esse esse treinamento prévio que ele teve utilizando a internet para entender um pouco mais o que está acontecendo ali. Então, meio que na linha do tempo o nós temos as LLMs, né? As LLMs aqui que tem um tempo X, tem um tempo X de treinamento, certo? Então, as LLMs, elas têm um tempo X de treinamento, porém, elas conseguem aumentar o conhecimento delas utilizando tools. Então, as tools, elas fazem com que a LLM, por exemplo, ela possa colocar dentro dentro do chat GPT, por exemplo, a pesquisa da internet faz com que o chat GPT fique extremamente mais inteligente, porque a partir do tempo de treinamento dela, prévio, ela não tem mais conhecimento sobre a realidade presente. Ou seja, se acabou o treinamento do ChatGPT em 20 de agosto de 2024, tudo para frente a IA não conhece. Porém, adicionando tools para essa grande quantidade de dados aqui, ela consegue agora sim entender o que o usuário, o contexto que o usuário está falando. E aí, dentro nesse sentido aqui, nós temos o que eu acabei de chamar de linguagem natural. A linguagem natural nada mais é que você simplesmente abrir o chat GPT e começar a conversar com ele como se fosse outro ser humano. Hoje, com os modelos de linguagem que nós temos, as LLMs, como por exemplo o Claude 3.7, o GPT com o O3, o O4 Mini, o O4 Mini High, eles todos já passaram daquela fase inicial que nós tínhamos, aquele paradigma lá do teste de Turing, onde o ser humano ele não conseguiria distinguir se ele está conversando com uma máquina ou com um ser humano, isso daí iria mudar o mundo. Bom, eu não sei se você já percebeu isso, mas esse paradigma meio que já foi quebrado, o teste de Turing ele já foi quebrado com esses novos modelos, o que é muito possível. Por exemplo, o meu trabalho acaba sendo com isso, porque eu desenvolvo agentes de IA conversacionais que acabam é, meio que sendo implementados em várias áreas, como por exemplo vendas, qualificação, atendimento, suporte, e as pessoas elas realmente não percebem que elas estão conversando com uma inteligência artificial. É, acaba que a linguagem natural ela é muito boa, porém se você começar a entender um pouco mais sobre engenharia de prompt, os seus resultados com a inteligência artificial vão ficar muito mais altos, principalmente porque se você é dono de negócio. Se você é dono de negócio, você precisa entender um pouco de engenharia de prompt. E a forma mais rápida de fazer isso é, primeiro, pesquisando no YouTube, óbvio, né? Eu diria que pesquisando em inglês, propriamente, para você entender um pouco mais. Também vou trazer um vídeo sobre engenharia de prompt aqui, o fino que vocês precisam entender, o básico mesmo, para vocês aplicarem dentro do negócio, seja um negócio físico, um infoproduto, um negócio digital e assim por diante, um e-commerce, por exemplo.
para tirar o melhor proveito dessas LLMs. E, tirando os vídeos no YouTube também, ver a documentação dessas. Deixa eu colocar em português aqui. Ver a documentação, né, dessas empresas é muito bom. Por quê? O produto delas é muito abrangente. Se você for parar para ver o nome técnico do que é um chat GPT, a gente qualifica eles como Large Language Models, modelos de larga linguagem. Ou seja, eles são muito abrangentes, eles têm muitos parâmetros. O que são os parâmetros? São níveis de conhecimento que são treinados dentro da inteligência artificial. Então, como eu falei, eles sabem do Egito Antigo até as últimas memórias as últimas coisas que eles foram treinados, que será física de ponta da termodinâmica, sabe? Engenharia de ponta e assim por diante. E para você tirar o melhor proveito dessas LLMs, você precisa vir aqui, por exemplo, no site da Anthropic e tá tudo aqui para você, ó. Gerador de prompt, por exemplo, ó. Nosso gerador de prompt é compatível com todos os modelos do Cloud. Aí, por exemplo, eu posso clicar aqui, ó, construir pensamentos estendidos, tal. Aí você entende um pouco mais do que é uma LLM com thinking, o que é um LLM com text e assim por diante. Mas principalmente aqui, a gente vai ter uma ideia nessa página aqui, ó, de prompt, que é justamente aqui, ó, começando na engenharia de prompt, ó. Engenharia de prompt, seja claro, direto e detalhado. Quando você vai interagir com o cloud, pense nele como um funcionário brilhante, mas muito novo, com amnésia, que precisa das instruções explícitas. Por que ele coloca aqui com amnésia? Porque existe uma coisa chamada janela de contexto. A janela de contexto é tudo que a LLM vai se lembrar dentro daquele chat durante um tempo, né? Óbvio. Porque, enfim, elas não têm memórias como nós, seres humanos, que você fica uma vida inteira sem ver uma pessoa. Se você vê o reflexo dela, o flash dela, você lembra de todas as memórias possíveis que você teve com aquela pessoa. Não funciona assim com LLMs por enquanto. Não sei no futuro como é que vai ser. Mas, por enquanto, existe a questão ali dessa janela de contexto, que é basicamente tudo que a LLM lembra ao tanto de parâmetros específicos. Por exemplo, o Google, salvo engano, o Gemini do Google, ele tem 2 milhões de janela de contexto, 2 milhões de parâmetros na janela de contexto. Então você pode mandar muita coisa lá que ele vai continuar lembrando. E para você perceber que a janela de contexto acabou é muito fácil. É só você começar a digitar, perguntar coisas que foram faladas por você 2, 3 prompts atrás. Se ele começar a alucinar, o que é a alucinação? É meio que ele começar a inventar coisas da cabeça dele simplesmente porque ele tem que te dar uma resposta. E se ele estiver alucinando, você sabe que a janela de contexto acabou e que você pode iniciar um novo chat. É simples assim. Então, a dica para a engenharia de prompt é simples. Veja a documentação das ferramentas, principalmente do Cloud, se você vai codar. E também entenda um pouco mais sobre a questão aqui da biblioteca específica do Cloud, que ajuda muito. Eles têm uma biblioteca gigante de prompts para você. Então, por exemplo, eu posso vir aqui pegar, deixa eu ver, mentor de mindfulness. Eu clico aqui, ó. Eu tenho aqui todos os pontos específicos para eu fazer esse prompt funcionar. Então, ó, system, você é um assistente. Aí eu mando isso aqui para IA. Depois eu mando esse prompt aqui. É isso. Então, você entendendo mais sobre engenharia de prompt, sem dúvida vai te ajudar no seu negócio. Segundo ponto, App Builders. O que são os App Builders? São a nova tendência
do momento, que é basicamente você criar apps com linguagem natural. Como eu já expliquei, linguagem natural é você simplesmente começar a falar com a inteligência artificial da forma que você sabe, usando gírias, falando com uma linguagem não tão formal assim, que ela ainda assim vai começar a te entender e vai gerar, por exemplo, uma página para você, uma, enfim, um jogo e assim por diante. Existem várias aplicações para isso, por exemplo, eu estava vendo uma série chamada Severance, que é, eu acho que em português é ruptura, né? Em português é ruptura. E aí eu criei o joguinho que era dentro do Severance, que eles ficavam lá. Então, basicamente, eu criei isso aqui, o que está dentro da tela do computador, aqui dentro do Bolt.new. Então, só vou esperar carregar aqui para ver se o código vai aparecer. Não sei se vai aparecer, porque tem muito tempo que eu testei isso aqui. Então, eu estava até tentando dar um deploy. Eu acho que tá bugado. É. Ah, não, tá bugado não. Então, aqui, para quem viu a série, né? Basicamente você tem várias camadas dentro do trabalho lá dos caras lá que estão dentro da Severance Floor, do peso da ruptura. E aqui dentro você precisa começar a pegar os números específicos aqui e assim por diante. Você vê que ainda está um pouco bugado, por exemplo, aqui tem número escrito em cima de texto, etc. Não tem a animação em si que tem dentro da série, que seria assim possível fazer aqui, mas sem dúvida eu criei isso aqui sem muitos detalhes, ó, como você pode ver. Eu fiz uma. Esse foi meu prompt. Prompt muito simples, ó. Cria um game que se parece com o trabalho de coleta de macrodados da série de TV Severance. Mandei uma referência para ele e ele aqui entendeu muito bem o que eu queria fazer. Começou a codar. E se eu quiser, por exemplo, dar um deploy nisso aqui, deploy é basicamente publicar para a internet inteira ver, eu venho aqui e vejo as instruções dele e assim por diante. Então existem vários aplicativos que você já consegue fazer isso para o seu negócio. E aí meio que o limite é a sua inteligência, porque você pode fazer isso para várias coisas. Como que nós utilizamos aqui no nosso negócio? Basicamente, eu utilizo os app builders para fazer iscas com iscas funcionais, que eu chamo. Dentro do marketing digital, existem muitas formas de fazer iscas para atrair leads qualificados. O que são os leads qualificados? São pessoas que são consideradas seus potenciais clientes e você precisa entrar em contato com eles de alguma forma chamando atenção. Porém, existe um grande problema nisso, que é as pessoas elas não gostam de ser incomodadas, mesmo que o problema delas seja muito latente. Uma forma que eu arrumei de consertar isso de um jeito específico é: por que que eu não faço uma coisa tão legal que tanto o cara que eu quero entrar em contato quanto o cara que eu. É, a audiência desse cara vai gostar? E a partir daí eu utilizo os app builders para fazer iscas personalizadas. Então, por exemplo, eu já fiz aqui dentro do Lovable, que é a segunda ferramenta de utilização. Eu nem vou abrir o Lovable, vou abrir o site direto. Eu fiz aqui essa, esse site inteiro utilizando o Lovable e codando ali com ele, com linguagem natural. Obviamente, eu precisei fazer algumas especificações aqui para conseguir fazer, enfim, algumas coisas funcionarem. Então, eu utilizei o cloud e alguns conhecimentos que eu tenho com código. Mas você vê que funciona e resolve um problema de quem está no marketing digital, que é muito chato, que é basicamente você fazer orçamentos da API oficial. Então, você vem aqui, coloca a quantidade de leads que você vai fazer o seu disparo, por exemplo, 1.500 leads, você coloca aqui quantas mensagens são, e aqui vai dar para você a quantidade que você vai gastar nesse disparo. Então, por exemplo, para mandar para 1.500 leads,
a $1 seria $15 ou R$ 88. Eu posso, por exemplo, salvar esse histórico aqui, falar teste vídeo. Opa, teste vídeo. Salvei. Aqui ele vai gerar para mim esse orçamento completo. Eu posso, por exemplo, exibir aqui em dólares ou reais para mandar para o meu cliente e ele saber exatamente aqui o que está rolando. Super funcional, super simples. Também criei outra ferramenta chamada Redator Core, que o Redator Core é basicamente uma ferramenta com funcionalidade para copywriters. Isso aqui foi simplesmente porque eu achei muito necessário que copywriters tivessem um lugar para fazer as suas pesquisas de mercado, suas análises de concorrentes, assim por diante, tudo em um só lugar, e não precisasse ficar entrando e voltando em docs específicos. Então, utilizando isso aqui, eu fiz toda a funcionalidade dentro do Lovable e codando para resolver alguns bugs. Então, os app builders eles funcionam justamente para isso, para você tirar a sua ideia do papel de forma rápida, de forma simples e não se engane, você ganha muita velocidade com isso. Por exemplo, no meu caso, eu sou um cara que eu sou um maximalista da IA, que utiliza a IA em basicamente de todas as áreas da minha vida para conseguir maximizar os meus ganhos. Eu tenho uma meta de fazer a cada 2 semanas uma isca nova, colocar uma ideia no papel novo e assim por diante. Então, para vocês verem que eu não tô de zoeira, eu tenho aqui anotado dentro do meu caderno que está aqui embaixo, ó, esse meu caderno aqui, uma ideia que eu vou codar hoje com o Lovable, que basicamente é um site onde você vai ter ali centralmente uma caixa de chat, por exemplo, essa caixa aqui do Chat GPT, certo? Vai ter uma caixa de chat parecida com essa. Você vai colar uma cópia aqui, uma ideia de cópia, etc. Você vai ter uma caixa de seleção aqui, por exemplo, essas caixas de seleções aqui, e você vai selecionar o canal, por exemplo, Telegram, WhatsApp, e-mail, etc. Aí, clicando no OK, essa cópia que está aqui vai selecionar várias outras, ele vai transformar no canal específico que você selecionou. Então, já vai vir aqui formatado para WhatsApp, formatado para e-mail, formatado para Telegram, para você já organizar dentro do seu documento. Por que eu estou fazendo isso? Porque copywriters em geral, eu vejo que tem um problema muito grande com esse sentido de organização por canal, porque às vezes você quer enviar a mesma copy para um canal específico, mas você está com preguiça de transformar ela em e-mail, ou você está com preguiça de transformar ela em WhatsApp, e acaba que para colocar uma letra em negrito e assim por diante, muda de canal para canal. Então, essa ferramenta é super simples, super útil, eu vou fazer possivelmente hoje, entre hoje e amanhã, e já vai estar pronta, porque, enfim, é uma coisa simples que dá para ser feita como ferramenta interna, beleza? E também temos aqui os app coders, os AI editors, os AI code editors. Os AI code editors são basicamente IDEs, forks de IDEs. Então, para quem é programador, já provavelmente já conhece o VS Code. Então, o VS Code, ele é da Microsoft. E ele é um lugar para você codar ali, abrindo dentro da sua ferramenta, mas ele é open source. E o grande ponto dele ser open source é que possibilitou com que várias forks aparecessem. Então, por exemplo, o Cursor tem também o Windsurf, que são forks também. Você vê aqui que até na tela inicial eles todos se parecem. Ó. Todos eles acabam que se parecem muito, porque o elemento principal daquele código ele permanece. Tem algumas ramificações, óbvio, né, de código para código, mas por que eu estou mostrando para vocês? Porque quem de fato vai
começar a aplicar as ideias com IA, eles vão começar com os app builders, óbvio, porque é um caminho mais fácil, mais natural, mas não se engane, para você continuar e permanecer na sua ideia, é muito mais fácil você, ao fazer a sua aplicação no App Builder, ir para o AI Code Editor, porque é muito mais barato. Estima-se que de um prompt que você mandar no AI Code Editor equivalem a 5 prompts para você ter o mesmo resultado dentro de um App Builder. Beleza? Então, várias ideias aí para vocês começarem a implementar. E IA no cotidiano, por exemplo, eu tenho um modelo aqui, muito específico do que nós criamos aqui, que é os nossos agentes de IA, para já finalizar o vídeo aqui para vocês. Então, esse agente de IA aqui, ele é um agente SDR. Não se assustem não se assustem com o visual. Ele está dentro do N8N, que é uma ferramenta no code, no e low code no caso. E basicamente aqui ele utiliza inputs que vêm nesse webhook. A gente salva aqui dentro de um banco de dados chamado Supabase, faz uma fila de mensagens para deixar a linguagem mais natural. E aqui nós temos o nosso agente trabalhando, utilizando todas essas ferramentas aqui na hora que ele bem entender. Exatamente. Eu não falo em nenhum momento a hora que ele tem que utilizar essa ferramenta. Eu simplesmente dou a ferramenta para ele, falo o que ele tem que fazer naquele meio tempo e que hora que ele tem que ativar essa ferramenta e eu não preciso apertar mais nenhum botão. Ele simplesmente ativa a ferramenta por ele mesmo. Então, aqui é uma forma de automatizar algumas áreas do mercado e, obviamente, se você precisar, já fazendo um jabá aqui, né? Precisar colocar, implementar os app builders, uma ideia que você tem dentro do seu negócio, ou, enfim, colocar um agente de IA para automatizar suas vendas ou qualificação de leads, você vem aqui no meu site, christianoficial.blog, clica aqui no botão da consultoria, lê um pouco aqui do que se trata a minha consultoria, você vai vir aqui colocar o seu nome e meu telefone, o que você quer, e se fizer sentido para mim, para você, eu entro em contato para a gente fazer negócio, beleza? E para finalizar, o que se trata o futuro da inteligência artificial, né? Você decide. Nós estamos chegando nesse momento em que a inteligência artificial possibilita que você decida exatamente o que fazer em pontos específicos para arrumar problemas. O Brasil tem muitos problemas. E quando você começa a olhar para os problemas, vão surgindo novos problemas. E a IA te ajuda a acelerar tudo isso. Eu ainda vou trazer o que eu tô fazendo, tô planejando, mas eu já trouxe vários projetos aqui que eu fiz, várias iscas, quais são as minhas estratégias para atrair possíveis clientes, para atrair você, por exemplo, que tá vendo esse vídeo e quer implementar inteligência artificial no seu negócio. Então, você decide, basta ter curiosidade que vai funcionar sem dúvida. Se esse vídeo for de algum valor para você, eu imagino que faz sentido você deixar um comentário aqui embaixo e eu vou ficando por aqui. Valeu!